O que acontece quando um passageiro morre em um voo, quando o avião já está no ar voando? A gente vai explicar para você a partir da matéria do UOL, falando de uma passageira que morreu no avião, né, com destino a Miami. Ela saiu aqui do Brasil, de Brasília, e dentro do avião, ele já no ar, ela morreu. A Gol lamentou o ocorrido e disse que seguiu todos os protocolos previstos de acordo com o preconizado pelos órgãos reguladores internacionais. O que a tripulação faz nesse caso? Pilotos têm de tomar uma série de decisões quando um passageiro morre a bordo de uma aeronave, incluindo questões filosóficas para evitar colocar em risco a vida de outros passageiros. Tripulantes também passam por situações delicadas, como o que fazer com o corpo e como lidar com os demais passageiros. Se não houver nenhum médico presente no voo, a tripulação tem uma série de procedimentos que precisam ser realizados. Os profissionais são orientados a manter as manobras de emergências em algumas situações até que o pouso seja realizado. Tudo isso é feito da maneira mais rápida e reservada possível, para evitar mais impactos no voo. O corpo é separado discretamente dentro do possível. O passageiro que morreu pode ser preservado em seu local, ali onde ele morreu, sendo coberto por um lençol e preso ao banco. Neste momento, se houver espaço a bordo, os passageiros próximos são levados para outros assentos para manter o local isolado. O corpo pode ser transportado. Caso não seja possível manter o passageiro no lugar, ele é retirado de seu assento e levado para outro lugar de maneira discreta, dentro do possível. Isso inclui, por exemplo, ficar na área reservada aos comissários. Piloto é informado constantemente sobre todos esses passos. Ele mantém comunicação constante com as equipes em solo, enquanto a tripulação busca a melhor alternativa para o ocorrido. É preciso pousar imediatamente? O piloto decide se irá pousar o avião assim que possível ou se continuará o voo em seu destino. São levados em consideração fatores operacionais, técnicos e jurídicos para que o piloto decida como prosseguir para o aeroporto mais viável, que esteja preparado. Em seguida, ele deve comunicar à empresa e às autoridades aeroportuárias sobre o que ocorreu e informar como irá proceder. Não existe uma recomendação para pousar em qualquer outro aeroporto, a não ser aquele do destino. Se o piloto optar por pousar o quanto antes, ele tem que justificar esse motivo. Pode parecer algo insensível não pousar imediatamente após a constatação da morte, mas o comandante tem que pensar se essa operação não pode colocar em risco a vida das outras pessoas a bordo ou colocar algum outro problema à frente, né? Ele tem que ver se parar em um outro aeroporto que não esteja preparado para receber esse avião não pode colocar a vida de outras pessoas dentro e fora do avião em risco. O piloto é o responsável jurídico. Os pilotos são responsáveis juridicamente pelo que aconteceu dentro do avião. Na legislação brasileira e internacional, eles fazem todos os registros sobre a situação, como ocorreu em um cartório, para que as certidões de óbito sejam confeccionadas adequadamente depois. Morte é anotada no diário de bordo. O documento contém os dados relacionados ao funcionamento do avião, horas de voo, matrícula, nome dos donos e operadores, entre outras informações. O piloto deve anotar uma série de dados relevantes sobre o que ocorreu, até mesmo instruir uma eventual perícia e investigação sobre a morte daquele passageiro. Entre as informações destacam-se dados pessoais, aeroporto de embarque e o de destino, bagagens que acompanhavam o passageiro, quem estava
quem acompanhava, aliás, a pessoa que morreu, número dos bilhetes de voo, qual atendimento médico ele recebeu. Ele ainda deverá relatar com detalhes tudo o que aconteceu, desde a constatação do problema até a morte em si, passando pelas atitudes que foram tomadas e demais informações relevantes. Após o pouso, passageiros sentados, assim que pousa, o piloto instrui aos passageiros para que aguardem sentados as autoridades médicas realizarem os seus trabalhos. O piloto ainda deverá esclarecer à polícia o que ocorreu, as condições que se deu a morte. Nada impede de que ele seja acionado posteriormente para prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu dentro do avião. Por que não pousar imediatamente? Nem sempre as condições para o avião, pousar são as melhores. Um avião, por exemplo, tem um peso máximo para decolar, que nem sempre é igual do pouso, né? Então, se ele vai decolar com peso, ele não pode pousar com esse mesmo peso, e a gente vai explicar para você agora por quê. No caso de um voo para a Europa, ele precisa ir carregado de combustível ao máximo, o que aumenta o peso dele. A aeronave consegue decolar com toda essa carga, mas na hora do pouso ela deve estar mais leve, o que acaba acontecendo naturalmente, já que é uma queima de combustível a bordo. Se o piloto ainda estiver acima do peso recomendado para pousar, o piloto pode ficar voando até entrar no peso adequado ou despejar combustível. Caso contrário, as chances que o avião seja danificado na hora em que ele tocar a pista e causar um acidente. Ou seja, se ele pousar com um peso acima do permitido, pode acontecer um acidente. Outro fator é se o aeroporto mais próximo consegue receber aquele avião. Em muitos locais, além da pista curta, não há infraestrutura adequada, como escada para retirar os passageiros de um avião. Então é isso que diz a reportagem do UOL, que usou como fonte Antônio José Silva, piloto e presidente da Comissão de Direito Aeronáutico, Espacial e Aeroportuário do Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil.